Quais são as 4 perguntas fundamentais que você deve fazer quando estiver construindo um personagem? A primeira pergunta que eu acredito que você deve fazer é: como era a vida desse personagem antes dele encontrar X? Vamos tratar o X aqui como problema, como uma questão, como algo a ser resolvido, algo que gera o desequilíbrio dentro da sua história. Então a primeira pergunta que você deve fazer é: como era a vida desse personagem antes de conhecer X? E claro que além de fazer a pergunta, você deve mostrar isso para o espectador, para o leitor, para o seu ouvinte. A segunda pergunta que você deve fazer para a construção do seu personagem é: como é a vida do seu personagem agora que ele encontrou X? Como foi ter encontrado X? Como foi que ele encontrou X? Como foi que ele reagiu quando ele encontrou o X? Essa é a segunda pergunta que você deve fazer para construir o seu personagem e imaginar a reação dele quando ele encontrar X. E a terceira pergunta que você deve fazer quando estiver construindo personagens é: como é a vida do seu personagem depois que ele encontrou X? Depois que ele passou por aquela situação? Depois que aconteceu o que tinha que acontecer? Quais foram os aprendizados que esse personagem teve? O que ocasionou ele ter encontrado X na vida dele? Então, essa é a terceira pergunta que você deve fazer para a construção do seu personagem. E a quarta e a última pergunta que você deve fazer sobre a construção do seu personagem, que vai te ajudar a determinar o tema da sua história, é: quais são os ensinamentos que o passo 1, 2 e 3 da construção do seu personagem trouxe para o leitor, trouxe para o espectador. O que o seu personagem aprendeu ao passar por essa situação de ter encontrado X, de ter vivenciado X, de ter se encontrado com X. Então, o que aconteceu com ele? Foi algo positivo, a vivência dele, ou foi algo negativo? Foi algo trágico? E se foi algo negativo, o que ele aprendeu com isso? O que ele aprendeu que nós, leitores dessa história, espectadores, aprendemos a ouvir esse personagem falando sobre essa coisa negativa? Então, se você faz parte de uma tribo primitiva e esse personagem, de repente, numa bifurcação, foi para a direita e encontrou um precipício, e ele narra a história dele até chegar nesse precipício e foi algo negativo, qual que é o ensinamento que a gente tem? Não pegue a bifurcação pela direita, porque lá tem um precipício. Então a história ensina alguma coisa para o leitor. Ou foi algo positivo, ele foi para Machu Picchu, conheceu as trilhas de lá, etc., e resolveu contar como você chega até aquela cidade. Então ele vai relatar para as outras pessoas, ensinar para as outras pessoas essa metáfora que eu usei do lado positivo e do lado negativo, porque nessa quarta etapa, nessa quarta pergunta que você vai fazer para construir o seu personagem, nós vamos descobrir qual é o ensinamento que o seu personagem e a sua história têm para nos trazer. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre a jornada do herói, sobre técnicas de escrita, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo, para se cadastrar na maior comunidade brasileira sobre a jornada do herói. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!